Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Botucatu na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Botucatu e Itapeva. Pesquisadores do LISP, Laboratório de Insetos Sociais Praga da Faculdade de Ciências Agronômicas, estudam o comportamento de formigas cortadeiras com o objetivo de auxiliar no manejo do inseto e no controle com inseticidas. Nossa equipe de jornalismo esteve lá em fevereiro de 2019 para conhecer a pesquisa. Vamos ver. Elas estão por toda parte. As formigas cortadeiras entram e saem dos ninhos em busca de alimento. Olhando de cima, esses formigueiros parecem só um amontoado de terra. Mas, na verdade, sob o solo, há uma complexa obra arquitetônica. Essa representação, feita na Unesp em Botucatu, ilustra bem a composição de um formigueiro com aproximadamente 2 anos. O ninho começa com uma fundação, a rainha faz um pequeno ninhozinho, né? Ela cava esse ninho sozinha, ela cava, fica mais ou menos a uns 18 centímetros de profundidade na média, em relação à superfície do solo. Depois nascem as operárias, essas primeiras operárias já constroem um canalzinho, aumentam a primeira câmara, né? Depois nascem mais operárias ainda, essas outras operárias vão construir mais canais, mais câmaras e assim será o crescimento. Maior população, maior o tamanho do ninho. Eles podem ser comparados a uma cidade, onde as câmaras são as casas, locais de abrigo. Já esses canais ou túneis funcionam como as ruas, os caminhos para as formigas se movimentarem. Toda essa estrutura fica enterrada no solo, em uma distância que pode chegar a 8 metros de profundidade. Toda essa arquitetura é força de trabalho de milhares de indivíduos, né? As formigas, elas não têm uma planta, como nós temos uma planta de construção da casa, que nós podemos ler essa planta e falar, faça assim, faça desse jeito, constrói o meu quarto aqui, minha cozinha aqui. Elas não têm. Elas são regidas por estímulos. Estímulos da umidade do solo, do geocentrismo, né? Esses estímulos todos, né, vão produzir no final aquilo que nós conhecemos, aquela complexidade que nós conhecemos. Luiz Carlos estuda o modo de vida das cortadeiras há 40 anos. Ele também coordena o LISP, o Laboratório de Insetos Sociais Praga, ligado à Faculdade de Ciências Agronômicas. Formado por alunos de graduação e de pós, o grupo desenvolve pesquisas sobre o modo de vida e o comportamento das 4 espécies de formigas cortadeiras, comuns no estado de São Paulo, também conhecidas como saúvas. Neste experimento, por exemplo, é possível entender como é feito o transporte de folhas para o ninho. Por ser um inseto social, cada formiga tem uma função bem definida nesse processo. As forrageiras cortam e levam os materiais. Já no ninho, as jardineiras e as generalistas transformam tudo em uma polpa, material necessário para o cultivo de fungos. É que apesar de transportarem as folhas, as cortadeiras não se alimentam diretamente delas, e sim dos fungos alojados nas câmaras. Há 10 anos no laboratório, Nádia estuda a função de um outro grupo, o das formigas escoteiras. Elas utilizam a comunicação química para recrutar as colegas e manter vivo esse ciclo. Como elas depositam trilhas de feromônio. O que seriam essas trilhas de feromônio? São trilhas de odor, né? Esses odores são específicos de cada espécie e elas demarcam esses caminhos, essas trilhas físicas por onde elas andam, para que as outras companheiras do ninho sigam essas trilhas para a busca do alimento. São informações úteis que podem evitar perdas na produção agrícola e manter a população de formigas sob controle. Numa situação em que você vai fazer um controle de formigas cortadeiras, que normalmente a gente usa as iscas tóxicas, então, se você, por exemplo, interromper essa trilha química que elas buscam o alimento, normalmente vai formar grande quantidade de formiga nessas trilhas, elas já estão com essas trilhas demarcadas e elas não vão, por exemplo, levar a isca tóxica que você colocou. Então, essas iscas, a gente tem que conhecer essas trilhas para sempre colocar essas iscas tóxicas ao lado das trilhas, nunca em cima. Por quê? As formigas, elas exploram esse ambiente, e explorando o ambiente, elas vão acabar encontrando. Então, é importante a gente conhecer a biologia toda da espécie,
das espécies de maneira geral. Na mesma linha, a Gabriela quer entender como ocorre a contaminação dos insetos pela sulfuramida, um inseticida mais eficaz no combate ao crescimento desequilibrado das formigas. Para isso, ela utiliza uma substância colorida, inofensiva, e que substitui o produto nos testes. A gente sabe, né, que elas processam essa isca que é oferecida para elas, que é a principal forma de controle, e elas vão carregar essa isca para o interior do ninho e vão processar. Elas processam essa isca da mesma maneira que elas processam uma folha vegetal, por exemplo. Então, elas vão repicar, elas vão lamber, deixar bem hidratada essa isca. E nesse processo, ela já está se contaminando, elas estão ingerindo o inseticida. E aí, depois a gente faz uma avaliação dessas operárias, né? Então, a gente coleta uma porcentagem de operárias e avalia as estruturas morfológicas. Então, a gente utiliza um corante traçador, que no caso seria o inseticida, e para avaliar aonde que tem essa contaminação. E aliado aos comportamentos de processamento, elas também realizam a autolimpeza, então elas mesmas se limpam e elas limpam umas às outras. E nesse processamento também é importante, nesse comportamento de limpeza, também é importante para a contaminação. Então, mesmo que uma operária ela não processou a isca, ela vai estar nesse comportamento de limpeza e ela também vai estar se contaminando. O resultado do estudo pode servir como base para a descoberta e a produção de novos inseticidas. A substância precursora dessa substância, que é a eficiência, que é bastante eficiente, que é a sulfuramida, ela tem uma exceção de uso, né? Então, por enquanto, ela pode ser usada ainda. Por problemas de contaminação de água, de solo, né, do ambiente, né? Então, o que se quer fazer? Substituir essa substância por substâncias menos impactantes ao solo, à água, que não deixe resíduo na água, no solo. Mas Forte lembra que as formigas cortadeiras são importantes para o funcionamento da natureza e reforça que a missão do laboratório não é exterminar a população de saúvas, mas sim criar condições para uma relação harmoniosa. O objetivo não é extinguir as formigas cortadeiras, é controlar, fazer um manejo bastante adequado. Só uso inseticida quando eu preciso, na dose certa, sem causar problemas ambientes para o homem, né, para os animais, né, para as águas, né, sem poluir nada. Esse estudo é coordenado pelo professor Luiz Carlos Forte e segue em andamento. Você sabia que os aguapés, aquelas plantas muito frequentes em rios e lagos, podem ser utilizados na despoluição de águas contaminadas? E a sua utilidade não para por aí. A biomassa da planta pode ser empregada na produção de biocombustíveis e seu bagaço e raiz aproveitados como fibra natural na mistura de plástico. Vamos conhecer agora os responsáveis por essa pesquisa. A reportagem foi ao ar em março de 2019. Um tapete verde mudou a paisagem desse trecho do Rio Tietê, no bairro Rio Bonito, em Botucatu. São os aguapés. Essa é uma planta aquática originária da região amazônica, mas que se deu bem em rios e lagos de todo o Brasil. Em condições normais, a espécie tem um papel importante. Atua como indicador da qualidade das águas e até remove poluentes, resultado da atividade industrial e humana. Ele funciona ali como filtrante, ele vai fazer por adsorção ou sorção esses metais pesados, outras moléculas que a gente vem estudando como hormônios, as drogas, né, que seriam ali os fármacos, pesticidas. Então ele tem essa capacidade de filtrar essas moléculas que a gente chama de interferentes endócrinos da água. Só que o crescimento desordenado do aguapé traz uma série de transtornos e o transforma em vilão. Vendido em vários países como planta ornamental, principalmente pela beleza das flores, ele se tornou uma preocupação ambiental, segundo este outro professor da Unesp.
Quando tem excesso de adubos ou excesso de esgoto na água, aumenta a quantidade especialmente de fósforos e, consequentemente, essa planta vai proliferar, é o que a gente chama de um processo de eutrofização, ou seja, ela cresce em cima da própria riqueza que aquela água tem. Quanto mais rica, entre aspas, for a água, mais ela vai crescer. Isso chega a ser a níveis de 1 tonelada por dia por hectare. Então, você imagina um campo de futebol produzindo 1 tonelada por dia. Essa é a produtividade dessa planta. Então você imagina que ela tenha metais pesados, o que ela tiver de ruim nessa água está concentrado no aguapé. E aí esse aguapé, se ele for queimado, vai jogar para a atmosfera. Se ele for jogado na margem do rio, a chuva vai, depois que ele morre, vai trazer de volta para a água. Então nós temos que ter alguma coisa que imobilize essas substâncias tóxicas. Nas mãos da Ivana e do Alcides, o problema vem se tornando solução. É que os professores da Unesp em Botucatu pesquisam formas de dar um destino útil e sustentável aos aguapés. Uma das possibilidades é a produção do etanol de segunda geração. Ele também é chamado de celulósico por utilizar como elemento principal a celulose, um componente presente na parede celular dos vegetais. Com os aguapés à disposição, começa o processo de seleção das plantas e retirada das raízes. Depois, elas vão para a etapa de secagem e são moídas, ficando com a aparência de um pó escuro. O próximo desafio é o tratamento químico. Há 4 anos, a Giovana estuda o modo mais eficaz de isolar a celulose. A celulose, a lignina e a hemicelulose, eles são complexos, os 3 ficam juntos. Só que eu só preciso da celulose. Então eu vou usar um reagente para separar a hemicelulose e a lignina da celulose. Aqui nós já usamos o ácido sulfúrico, o peróxido de hidrogênio, que é conhecido como água oxigenada, o ácido acético, que é um dos componentes do vinagre. E no nosso estudo, os 2 melhores foram o ácido sulfúrico e a água oxigenada. Só que o ácido sulfúrico, por ele ser corrosivo, problemático, nós acabamos continuando os trabalhos apenas com a água oxigenada. Para alcançar o resultado final, ainda há a hidrólise enzimática. Nesta etapa, a celulose, formada pela união de várias unidades de glicose, é quebrada em pedaços menores e esse açúcar, por meio da fermentação, é transformado em etanol. Por enquanto, essa produção é mais cara e não consegue abastecer o mercado consumidor. Hoje a gente consegue produzir, utilizando o aguapé, seriam 700 litros por hectare versus a cana-de-açúcar, que é 7.000 litros por hectare. Então a gente está muito longe de chegar na cana-de-açúcar. Porém, o aguapé ele cresce muito mais rápido que a cana-de-açúcar. É 1 tonelada por hectares dia. Então, a gente tem muito aguapé em comparação da cana-de-açúcar, que tem todo um ciclo aí, né, de crescimento. Então, ele pode chegar a ser competitivo? Pode. A gente ainda tem muito estudo a ser feito, principalmente na parte do tratamento químico, né, o biológico, o físico, que é o mais importante. Então, tem ainda os desafios, tem muito estudo que tem que ser feito, mas já é o primeiro passo. O primeiro passo aí é dar um destino, né, a essa considerada aí, né, praga verde que disseminou mundialmente. Mesmo com a produção do etanol, ainda há sobras, como o bagaço e as raízes. E no laboratório da Unesp, eles também ganham funções. Ao serem misturados ao ABS, um tipo de plástico, e passarem por essa máquina, a extrusora, dão origem a esse material, semelhante a uma corda, que pode ser usado na fabricação de peças e utensílios. A nossa especialidade aqui no laboratório é o uso de fibras naturais para mistura em plásticos, né? E quando você mistura a fibra natural num plástico, as propriedades se melhoram. Então, a intenção nossa é fazer peças que tenham uma aplicabilidade industrial ou comercial, porém, sem riscos de contaminação. Aí nós vamos fazendo vários testes com os moldes que nós temos aqui no Lajado e com alguns outros moldes que a gente empresta de terceiros. E a intenção são fazer peças, por exemplo, pode ser feito conduíte, pode ser feito caixinha de força, de tomada. Então são coisas que não têm contato com a espécie humana. Então mesmo que haja alguma contaminação industrial por metais pesados que veio junto com o aguapé, ele não haveria risco nenhum para o ambiente, nem para os seres humanos, nem para os animais. A intenção nossa é sempre o que pode ser feito com o aguapé que seja substituto do plástico. Alcides ainda está em contato com pesquisadores da Universidade de Montfort, na Inglaterra, para discutir futuras parcerias.
A ideia do professor da Unesp é desenvolver trabalhos conjuntos para que, no futuro, os aguapés possam ser vistos como uma matéria-prima valiosa e versátil. Que nós sejamos os pioneiros na remoção desses aguapés, né, que estão presentes em todos os corpos d'água, e que esse aguapé seja utilizado de uma maneira ambientalmente correta e tecnologicamente correta também. Esse processo é tecnologicamente correto porque ele é sustentável e atende todas as propriedades que a gente espera de um plástico. O estudo sobre o uso sustentável do aguapé tem chamado a atenção de pesquisadores fora do país. Os professores Alcides Leão e Ivana Cesarino têm dado pareceres em várias publicações indianas. Atualmente, os docentes pesquisam a biorremediação de contaminantes emergentes utilizando o aguapé. E agora nós vamos para o trabalho de um grupo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Os pesquisadores têm trabalhado no desenvolvimento de escalas para identificação e avaliação da dor em diversos animais. Vamos conhecer um dos estudos do grupo com os ovinos. A matéria foi exibida em novembro de 2020. Olá, eu sou Estélio Paca Loureiro Luna, professor titular da disciplina de Anestesiologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp Botucatu. Nós temos um grupo de trabalho na área de dor em animais, desenvolvemos escalas de dor em todas as espécies domésticas e agora estamos caminhando para os animais de laboratório também, para os animais selvagens. E nosso intuito é criar escalas fáceis que podem ser utilizadas em qualquer cenário, desde no ambiente clínico mesmo ou mesmo num ambiente laboratorial de experimentação e até numa fazenda, para poder popularizar ferramentas que propiciem a avaliação de dor em animais e, consequentemente, após o diagnóstico da dor, se realize o tratamento da mesma. Esses estudos têm sido financiados pela FAPESP por meio de um projeto temático, iniciado em 2017, e recentemente nós publicamos um artigo na revista PLOS ONE sobre uma escala validada para avaliar a dor em ovinos. O estudo foi realizado na própria instituição, na nossa fazenda de produção. Contou com o apoio do professor Heraldo César Gonçalves, do setor de ovinocultura, bem como da área de reprodução animal, onde foi realizados os estudos. E trabalhamos aí com 3 doutorandos e uma mestranda nesse projeto, e alguns participantes de outras instituições da Universidade de Maringá, do estado do Paraná, bem como do campus goiano federal de Urataí, de Goiás, que foram os observadores dos vídeos. Então, basicamente, o que nós fizemos foi filmar esses animais antes do procedimento cirúrgico. Eles foram submetidos a uma laparotomia, uma cirurgia abdominal para fins reprodutivos. E depois da cirurgia também continuamos a filmar, desenvolvemos um etograma, que seria um conjunto de comportamentos característicos, tanto comportamentos normais como alterados, para identificar quais comportamentos que seriam relevantes para identificarmos a dor. Depois disso, há um processo bastante intenso aí de trabalho, de análise desses vídeos por parte do doutorando, que foi o Nuno Silva, um português, que aqui permanece há muitos anos já fez mestrado e agora finalizou o doutorado. E ele fez toda a compilação desses comportamentos, editou os vídeos que foram mandados para observadores, são observadores que não sabem se aqueles vídeos correspondem a animais antes ou depois da cirurgia, para não criar já uma expectativa, né, um viés. E assim a gente consegue identificar quais comportamentos que são representativos de dor para construir a escala. Depois de construída, ela passa por um processo estatístico extremamente detalhado, é um processo que no mundo inteiro só nós fazemos, não por questões técnicas, porque outras pessoas têm esta capacidade também, mas pelo aprofundamento estatístico que nós fazemos, nenhum outro grupo mundial faz tamanho aprofundamento, ou seja, a escala é realmente validada de uma forma muito robusta. Nós já fizemos isso para várias outras espécies, então fizemos em suínos, publicado recentemente também, para equinos, para gatos, para jumentos, que o jumento é nosso irmão também, e para coelhos, que ainda não está publicado, e estamos fazendo para caprinos.
Esse estudo é importante na medida que os ovinos, além de animais de produção, eles são os animais, o segundo grupo de animais mais usados em pesquisas científicas. Eles só perdem para suínos. De 2011 a 2014, ocorreu um aumento de 108% no uso desses animais na comunidade europeia. Os ovinos são submetidos a modelos experimentais cirúrgicos e, desta forma, é muito importante que se reconheça a dor nesses animais, tanto em situações experimentais como também no dia a dia de uma fazenda de produção, por exemplo, para que essa dor possa ser tratada. Então, é uma espécie amplamente utilizada em pesquisa e, embora haja vários métodos que avaliem a dor nesses animais, todos esses métodos são experimentais. Não havia até então nenhuma escala mais clínica, mais fácil de ser utilizada, que não requeresse, por exemplo, equipamentos e que pudesse ser utilizado numa situação de rotina. E a escala comportamental, ela justamente viabiliza essa possibilidade de uma forma bastante simplificada. Então, com isso, nós agora temos uma ferramenta que pode ser usada em qualquer situação e o que, de certa forma, populariza ainda mais o uso desta ferramenta é o site animalpain.com.br, em que nós temos os vídeos demonstrativos das escalas de dor. Para cada indicador comportamental tem um vídeo que representa aquele comportamento. Então, as pessoas podem, por exemplo, utilizar esse material para treinamento ou mesmo para questões didáticas, até para ensino do que é um animal, por exemplo, com dor. E há a possibilidade de testar a qualidade da avaliação daquela pessoa que está sob treinamento para ver se realmente ela está apta a realizar essas avaliações ou não. Então, esse vídeo ele populariza essa ideia de justamente tornar bem democrático, né, essa visualização dos comportamentos de dor e as pessoas possam treinar de uma forma bem prática. Olá a todos, sou Nuno Emanuel Silva, doutorado pela Faculdade de Medicina de Botucatu no âmbito do acordo na área de anestesiologia com a Faculdade de Medicina Veterinária, ambas da Unesp. Esta pesquisa surgiu após fazer mestrado sobre o efeito da acupuntura na dor e qualidade de vida em cães, e o meu orientador, o professor Stélio Luna, convidou-me para fazer o doutorado com o objetivo de validar uma escala para dor abdominal em ovinos, que hoje é pioneira nessa área. O principal desafio com que nos deparamos é que, tal como em outros animais da produção, é difícil reconhecer e quantificar a dor na espécie ovina. Mas, ao contrário dos bovinos e caprinos, os ovinos, quando sofrem dor sob contenção, eles tendem a ficar mais em silêncio e apenas quando liberados é que eles expressam comportamentos associados à dor. Em termos académicos e como pesquisador, o meu próximo passo é a validação clínica, precisamente desta escala de ovinos, já publicada na PLOS ONE. Para tal, no último ano do meu doutorado, nós colaboramos noutro projeto multidisciplinar de uma artroscopia no joelho das ovelhas para um estudo translacional com cirurgiões de medicina humana da USP. Para validar esta escala, nós estamos a seguir as mesmas fases de edição de vídeos, depois da avaliação dos mesmos, para posterior análise estatística dos dados. E nós esperamos que a escala, depois de ser validada para a dor abdominal, também o seja para a dor ortopédica.
Para saber mais sobre este trabalho dos pesquisadores, acesse www.animal-pen.com. Lá você encontra as informações das escalas desenvolvidas e os vídeos com o comportamento dos animais. E em breve essa ferramenta chegará a ainda mais pessoas. O grupo está desenvolvendo um aplicativo em 10 línguas que permitirá que tutores, veterinários e tratadores avaliem e pontuem a dor em animais domésticos. O Botucatu na TV fica por aqui. Você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Esta é a TV Unesp e o nosso compromisso é com você.